Vamos começar mais uma aula, meninas, desse shortinho que eu vou deixar aqui na tela. Para essa aula, eu vou usar os meus restinhos de fio aqui, da cor do Brasil, tá? Como eu tenho mais amarelo, então o meu short ele vai ficar focado no amarelo, com detalhes de verde e azul, tá? Vou usar também fita métrica, que a gente vai fazer por medida. Vou usar aqui a minha agulha. Geralmente eu uso a 2,5, tá? Mas você pode estar usando a 2 também, dependendo do fio. Igual esse fio aqui, ó. A indicação deles, esse aqui, ó, Cleia dupla, a indicação dele é 2. O Charme já é um pouquinho maior a indicação dele. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. 2,5 a 3,5. A Cleia Simples também já é 2. A Anne também já é 2. Mas geralmente eu uso a 2,5, tá? Pra todos esses fios. Você também vai precisar das medidas da sua cliente pra gente fazer bem certinho do tamanho dela, tá? Nesse shortinho que eu fiz um desenho pra mim te explicar. Você vai pedir pra ela a medida do quadril, que é ali a parte do bumbum, que é aqui. Você vai pedir a medida da cintura dela, que é essa parte de cima, tá? Como esse short aqui ele vai ser uma cintura mais baixa, você pede pra ela a cintura baixa, pra não ficar apertando aqui, tá? Porque geralmente a cintura da pessoa começa mais fininha e vai aumentando aqui pro quadril, né? E o comprimento do gancho. Gancho, eu chamo essa parte aqui de gancho, tem gente que chama de cavalo, gavião, um monte de nome de animais, mas eu chamo de gancho, tá? Gancho é essa parte aqui que fica entre as pernas, tá? Então, a medida do gancho, você vai pedir para ela medir daqui do cós até aqui a parte do gancho. Quanto maior essa parte, maior vai ficar o teu short mais pra cima, sabe? Mais cintura alta, tá? Como esse aqui vai ser uma cintura mais baixa, eu vou fazer ele com 14 centímetros. Se você quer uma cintura um pouco mais alta, faça aí com 16, 18 centímetros, tá? E outra coisa, não pode ficar muito pequenininho, porque às vezes fica bom na frente, mas lá no bumbum paga cofrinho depois. Se bem que a gente tem um truquezinho pra parte do bumbum, que eu vou mostrar pra vocês também nessa aula, o como que eu faço pro bumbum ficar um pouquinho maior que a parte da frente, tá? E daí, se você também quiser pedir pra ela o comprimento seria essa parte aqui, se ela quer mais curtinho, se ela quer mais compridinho, esse short seria essa parte que é depois do gancho, tá? Esse aqui vai ser bem curtinho, esse shortinho, tá? Então, pra iniciar esse trabalhinho, a gente vai fazer pela medida do quadril, tá? Porque se eu fizer pela medida da cintura, dependendo do tamanho da cintura da tua cliente, o tamanho do quadril dela, não vai passar ali pelo quadril, tá? Mas se eu fizer pela medida do quadril dela, aqui, ele vai passar, porque a gente vai fazer uma diminuição. Se bem que essa minha cliente aqui, ó, ela tem quadril 100 e cintura 80. Se eu fizer a cintura dela bem certinho, passaria pelo quadril, porque ele laceia, tá? Mas vamos supor que a tua cliente tem 110 de quadril e 70 de cintura, tem uma cintura bem fininha. Se você fizer do tamanho da cintura, ele não vai passar pelo quadril, entendeu? Então, por isso que a gente sempre trabalha pela cintura do quadril para iniciar o nosso trabalho, tá? Quem ainda não conhece o seu ponto, que não sabe o quanto que cede, eu sempre indico tirar 10 centímetros do ponto pra dar aquele... porque ele vai ceder, né? Mas se você tirar muito, às vezes ele fica apertado. Então, se você ainda não conhece, eu sempre indico tirar 10, tá? Eu já conheço o meu ponto, eu vou tirar 15 centímetros do tamanho da cintura, do quadril da minha cliente, tá? Então, 100 menos 15 vai dar 85. Eu vou fazer um cordão de correntinha de 85 centímetros, tá? Vou pegar aqui, ó, minha agulha 2,5 e vou pegar a cor amarela, porque depois que eu terminar o shortinho, eu vou fazer uma bordinha azul pra cima, tá? Então, eu vou começar com o amarelo e daí a parte ali do acabamento eu vou fazer de azul, tá? Então, eu vou pegar aqui meu fio, ó, vou fazer a minha primeira laçadinha.
E vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas de 85 centímetros, tá? Eu não sei se vocês têm esse problema, como eu tenho, que é fazer o cordão de correntinha e quando você estiver trabalhando o ponto alto, o cordão de correntinha, ele fica meio que amarrando, né? Então, o que que eu faço, gente? Eu faço um cordão de correntinha e não fecho. Eu vou trabalhar em círculos, né? Mas eu não vou fechar ele, tá? Eu vou fazer esse cordão aqui um pouquinho maior que o tamanho que eu preciso. Eu preciso de 85, então eu vou fazer uns 90 centímetros, um pouquinho maior. Se sobrar, a gente desmancha depois, tá? Então, eu vou fazer esse cordão um pouquinho maior e já volto aqui pra mostrar, porque eu não vou fechar ele de início. Fiz aqui o meu cordão de correntinha um pouco maior do que eu preciso, tá? E agora eu vou voltar fazendo pontos altos. Geralmente, as pessoas já emendam aqui e começam a trabalhar circular. Mas daí tem aquele probleminha de esse cordão aqui ele não estica, né? Ficar amarrando. Ou também, às vezes, você faz o tamanho bem certinho. Quando você termina essa primeira carreira que você vai medir, ficou maior. Ou às vezes ficou menor, sabe? Que o tamanho que você precisava. Então, assim, deixando para emendar agora na parte do ponto alto, não, você não corre esse problema de errar na medida, se ficar maior ou menor, tá? Vou laçar aqui minha agulha e vou contar aqui na minha correntinha, ó. 1, 2, 3. Na quarta correntinha eu vou inserir minha agulha e puxar uma laçada. Fiquei com 3 laçadas aqui na agulha, ó. Laço minha linha e puxo 2 laçadinhas. Laço meu fio e puxo 2 laçadinhas. É assim que faz um ponto alto, tá? Já tenho o meu segundo ponto alto. Vou laçar minha agulha, vir na próxima correntinha e fazer o ponto alto de novo, ó. Passa 2, passa 2. E vou fazer um ponto alto para cada correntinha até dar o tamanho desejado, tá? Vou fazer alguns aqui e já vou medir com vocês. Ó, eu vou fazer assim, ó. Faz de conta lá que eu fiz, né, já um cordão maior, né? Já trabalhei um pouco mais. Então, você faz ali o teu trabalho, vem com a fita métrica e mede, ó. Aqui eu já tenho 3 centímetros, eu preciso de 85. Então, vai fazendo e vai medindo, que assim é certeza que você vai ter o tamanho que você precisa, tá? Toda certeza que nesse cordão aqui vai sobrar algumas correntinhas. É bom que isso aconteça, que eu quero mostrar pra vocês como que eu faço depois, quando sobra correntinha, porque eu fiz um cordão maior, né? Quando sobra correntinha, que depois é só desmanchar essas correntinhas, tá? Vou fazer aqui a quantidade que eu preciso e já volto. Já fiz aqui o tamanho que eu preciso, que no meu caso é 85 centímetros, né? Eu peguei ele, né, estiquei aqui na mesa e medi bem certinho, deu 85 centímetros, sem esticar assim, sabe? Sem esticar. Porque lembrando que a gente tá tirando 15 centímetros aqui. Então, né, terminei, ó. Vai sobrar isso aqui, ó, de correntinha. Eu vou desmanchar essas correntinhas, eu corto aqui, ó, e vou desmanchando até chegar aqui. Só que eu vou fazer isso depois, quando a gente for finalizar. Então, agora eu vou pegar aqui a minha fitinha, né, que eu fiz, meu cordãozinho. Vou arrumar ele aqui pra ele não ficar dobrado, ficar coxadinho, ó. Vou colocar ele bem certinho. E vou vir aqui, ó. Lembra daquelas 3 correntinhas que a gente pulou, que formou o nosso primeiro ponto alto? Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo nela. Essa parte aqui, ó, vai ficar abertinha assim, tá? A gente vai ter 2 opções depois, né? Aqui vai ser o cos, né? Aqui pra cima vai ser o cos. A gente vai ter 2 opções. Eu vou desmanchar essas correntinhas e amarrar aqui. Ou quando a gente for fazer aquela volta, eu não sei se eu vou fazer azul ou verde, eu tô mudando de ideia, gente. A hora que a gente for fazer aquele detalhezinho de outra cor aqui na parte do cos, eu posso unir essas duas partes que estão abertas, tá? Então isso aqui eu vou me preocupar depois. Tá passando um caminhão aqui, gente. Pronto, foi embora. Vou subir 2 correntinhas, que equivale ao meu ponto alto. Se você trabalha com 3 correntinhas, pode subir 3, tá? Eu faço 2, que equivale ao meu ponto alto. E agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, ó.
Fazer um ponto alto para cada ponto alto. E, gente, o nosso trabalho basicamente vai ser este aqui até o final. Ponto alto em cima de ponto alto, tá? Assim, ó. Você pode trabalhar circular, né? Igual eu vou fazer o meu. Ou você pode trabalhar carreiras de circular também, só que assim, uma do lado certo, uma do lado avesso. Deixa eu pegar aqui um trabalho para vocês verem como que fica. Ó, esse aqui, ó, eu tô trabalhando, né? Uma vai, uma volta, uma vai, uma volta. Fica assim, ó, como se tivesse um... Ai, fica esse detalhezinho assim, ó, tá vendo? Esse mais altinho, fica assim, malhadinho. Já assim, se eu trabalhar desta forma, ele vai ficar mais homogêneo, assim, ó. Então, esse aqui eu vou trabalhar assim, tá? Eu vou fazer aqui 14 voltas pra dar o gancho do meu short, que é cada carreira dessa daqui, aí equivale a 1 centímetro, ó. No meu caso, né, com esse fio que eu tô usando, com a minha tensão de ponto, equivale a 1 centímetro. Então, eu tenho, como eu vou fazer aqui 14 centímetros de corpinho pra dar a parte do gancho, eu vou fazer 14 voltas. Só que eu vou fazer um aumento no bumbum. Então, aqui eu vou trabalhar 4 voltas normais. E daí eu vou voltar aqui pra mostrar como que eu faço a parte do bumbum pra ele ficar um pouquinho maior, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, ponto alto, em cima de ponto alto, por 4 voltas seguidas e já volto pra gente fazer o aumento lá do bumbum. Fiz aqui, ó, 3 carreirinhas. E agora eu vou fazer um aumento na parte do bumbum, só no bumbum, tá? Antes de fazer esse aumento, eu vou decidir aonde que a minha cicatriz vai ficar. Geralmente, eu uso ela na parte do bumbum, assim. Mas hoje eu vou deixar ela na lateral, porque como eu vou fazer Depois vocês vão ver, como eu vou começar a fazer o gancho, eu quero o gancho aqui no meio, sem ser na cicatriz, tá? Então, eu vou deixar essa cicatriz aqui na lateral, né? Então, eu vou pegar o meu trabalho, ó, eu vou decidir que esse aqui, essa parte aqui é a parte do bumbum, e essa aqui vai ser a parte da frente. Vou pegar meu trabalho e vou só ver aonde que fica a outra metade. Vou dividir aqui, ó. Aqui tá de um lado, eu estico assim, ou você pode contar os pontos também, tá? Mas eu não vou contar porque aqui não precisa ser tão preciso. E vou só ver, ó, até aqui é a parte do bumbum. Separei a parte da frente e a parte de trás. Então, aqui nessa parte do bumbum, eu vou fazer uma carreira a mais, tá? Pra mim fazer essa carreira a mais, ó, eu finalizei a minha carreira aqui normal, né, como a gente faz. Então, para fazer essa carreira a mais, eu vou começar com um ponto baixo, um ponto meio alto e daí eu continuo com o ponto alto. Então, aqui, ó, aonde eu finalizei, eu vou inserir minha agulha aqui no mesmo ponto e vou fazer um ponto baixo. Comecei ela aqui. Laço a minha agulha, venho aqui no próximo ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, ó. Quando eu tiver com as 3 laçadas, eu laço a minha agulha e puxo as 3 de uma vez só. Meio ponto alto. E agora, eu continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali do outro lado ali. Até finalizar a parte do bumbum. Eu faço assim, ó, ponto baixo, meio ponto alto, para fazer essa escadinha, tá? Então, eu vou fazer toda essa parte até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Já cheguei aqui na outra ponta, onde eu vou cortar o meu fio. Então, para finalizar, eu vou finalizar como eu comecei. Então, aqui, ó, falta 2 pontinhos para metade, né? Nesse próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Deixa eu tirar meu marcador. E nesse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu posso cortar o meu fio. Cortar meu fio. Então, aqui a gente tem uma carreira a mais. Eu vou colocar aqui na parte da frente, que é essa daqui, só pra vocês verem, ó. Aqui, ó, já ficou um pouquinho maior. Eu vou fazer 3 carreiras. Eu sempre gosto de fazer 3 ou 4 carreiras a mais na parte do bumbum, pra não ter aquele perigo de pagar o cofrinho, tá? Como eu quero deixar a minha cicatriz aqui na lateral, então eu vou colocar o meu fio aqui novamente, pra deixar a cicatriz aqui no mesmo lugar.
tá? Vou laçar aqui meu fio. E vou vir aqui, ó, no meu ponto baixo, ó. Tá vendo aqui onde eu fiz o ponto baixo? Vou vir aqui no meu ponto baixo. Vou fazer outro ponto baixo e uma correntinha que equivale ao meu ponto alto. E agora eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que eu já fiz. Tô fazendo aqui a parte do bumbum de novo. Eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, onde a gente finalizou a carreira do bumbum, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto só pra gente passar aqui, ó, descer essa parte junto, tá? Daí eu volto. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto. Aqui eu tenho o ponto baixo e aqui eu tenho aquele meio ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo, tá? Você pode fazer assim. Vou tirar um pouquinho do zoom porque ficou ruim a imagem. Você pode fazer assim, ó. Fazer um ponto alto aqui no ponto baixo. E tá vendo que o meu ponto baixo tá nesse ponto aqui? Então, eu vou pular ele, senão a gente vai fazer aumento. Eu venho aqui pro próximo ponto alto da carreira que tá por baixo e faço outro ponto alto. Só que daí fica esse buraquinho aqui, ó, que me incomoda. Então, pra não ficar esse buraquinho, eu faço desta forma aqui, ó. Aqui tá o meu ponto baixo e aqui tá o ponto alto onde eu fiz o meu ponto baixo. Então, eu venho, laço minha agulha e venho no ponto baixo e faço metade do ponto alto, ó. Tiro duas laçadas. Vou deixar essas duas aqui. Laço a minha agulha e venho aqui, ó, no ponto alto onde eu fiz o meu ponto baixo e faço mais metade de um ponto alto, ó. Tiro duas laçadinhas. Fiquei com as 3 laçadas, puxo tudo de uma vez. Vou fazer o próximo ponto alto normal. Ó, não fica mais aquele buraquinho. Eu fiz 2 pontos altos grudadinho. Um no ponto baixo da carreira do bumbum e um no ponto baixo, que é a carreira que não tem essa carreira adicional. Então, você não tem aumento aqui e fica fechadinho. Eu gosto de fazer desta forma. E agora, gente, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui onde a gente começou. Tá vendo? Como a gente começou com um ponto baixinho e uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, no meu último, né? E já posso emendar aqui, que foi aqui que a gente começou fazendo a carreira do bumbum, né? Já posso emendar. Aí, eu vou fazer isso que eu fiz agora, dessa carreira adicional do bumbum, por 3 vezes. E eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer 3 carreiras circular, uma carreira na parte de trás do bumbum. Aí mais 3 carreiras circular, uma carreira de trás na parte do bumbum. Como o meu gancho tem 14 centímetros, eu vou trabalhar aqui mais ou menos uns 10 centímetros antes de começar a fazer eu vou aumentar alguns pontos aqui para ficar um biquinho, sabe? Para preparar para fazer a voltinha ali do gancho, para já começar a preparar, para ficar acomodado ali na parte da perna, da curvinha da perna. Então, aqui eu vou trabalhar, ó, já fiz 3, eu vou trabalhar umas 10, 11 carreiras, tá? Vou trabalhar 3 carreiras circular, uma na parte do bumbum, 3 carreiras circular, uma na parte do bumbum, 3 carreiras circular, mais uma do bumbum, e daí eu vou trabalhar mais uma carreira circular. Aí eu volto aqui pra gente fazer, começar a fazer os nossos aumentos aqui na parte do meio, que é a preparação pro nosso gancho. Já fiz aqui as minhas carreiras, ó, aqui na frente ficou com 3, 2, 4, 6, 8, 10, 13. 13 carreiras na frente e 16 carreiras atrás, porque eu fiz 3 carreiras a mais na parte de trás, ó. Eu atingi aqui os 10 centímetros que eu queria, tá? Sem a parte do gancho que eu vou fazer agora, tá? Olha como que fica aqui atrás, ó, fica bem maior atrás. Eu coloquei aqui uma faixinha de verde, fiz uma troca de cor, porque como eu tô utilizando restinhos de fio que eu já tenho aqui, meu fio amarelo eu vi que não ia dar, então daí eu coloquei um detalhezinho verde, achei que ficou bem legal. Mas daí a cor vai de vocês, se quiser fazer uma cor só, tá? A
partir dessa carreira aqui, eu vou fazer um aumento aqui no meio aqui, ó. Eu já decidi, né? A gente já dividiu a parte da frente, a parte de trás, para fazer as carreiras a mais. E agora a gente vai dividir o meio da parte da frente e o meio da parte de trás. Eu contei aqui os pontos, então daqui até ali tem 90 pontos e daqui até ali tem 90 pontos. Então aqui é o meio da parte da frente, aqui é o meio da parte de trás. Na frente eu coloquei o meio bem num pontinho aqui, ó. E atrás eu coloquei entre um e outro, senão ia ficar com um ponto a mais para um lado ou para o outro. Não ia dar tanta diferença, um pontinho só a mais, mas eu ia ficar incomodada com isso, tá? Eu não sei se é toque, o que é, mas eu iria ficar incomodada. Então, eu coloquei aqui, eu vou fazer o bem no meio, mas se você quiser, né, na tua conta aí, se ficar um a mais pra esquerda ou um a mais pra direita, não vai fazer tanta diferença. É que eu não consigo mesmo, eu ia ficar pensando nisso e ia acabar desmanchando e fazendo o que eu fiz agora. Que eu vou colocar aqui pra ficar 90 pontos pra cada lado bem certinho. Agora, eu vou subir aqui 2 correntinhas, né? Vou continuar trabalhando normal, gente. Como se eu fosse fazer a volta da carreira, tá? E quando eu chegar ali naquela marcação que eu fiz, que é a parte da frente aqui, aí eu volto pra gente fazer o aumento, tá? Se você tiver com alguma dificuldade de fazer essa marcação aqui no meinho, você conta quantos pontos tem bem certinho, verifica onde que é atrás e a frente por causa dos pontos a mais e vai contando os pontos e deixa a mesma quantidade de um lado e pro outro, tá? Ó, cheguei aqui na parte que eu marquei, que eu fiz a marcação, né? Aqui no caso é a parte do bumbum, eu marquei bem no meio aqui, entre um ponto e outro. Então vai ser aqui que vai ser o meu aumento. Vou tirar o marcador aqui pra mim não me confundir, ó. E aqui entre um ponto e outro, que é, né, onde eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Vou fazer esse lequezinho aqui, ó. 3 pontos altos juntos. Vou fazer agora um ponto alto no próximo ponto. E vou continuar fazendo um ponto para cada ponto alto. Ó, vai ficar assim, ó, 3 pontos altos juntos aqui. Eu venho com o meu marcador para mim não me perder. E vou marcar aqui, ó, no ponto alto do meio, daqueles 3 que eu fiz junto, eu vou marcar no ponto alto do meio, que é onde eu vou fazer o meu próximo aumento. E agora eu vou trabalhar aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Quando eu chegar aqui no meu marcador da parte da frente, nesse ponto aqui eu vou fazer 3 pontos altos juntos, como eu fiz aqui. A única diferença é que aqui eu fiz entre os pontos e aqui eu vou fazer no ponto. Vou continuar fazendo um ponto alto, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui e vou começar a próxima carreira fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui no aumento, eu volto pra gente fazer mais um aumento junto, tá? Talvez eu tenha que trocar de cor, porque meu fio amarelo, ó, tá bem pouquinho. Então, talvez eu tenha que trocar de cor, porque eu não quero comprar fio só pra fazer essa peça, tá? Então, talvez eu tenha que trocar de cor e eu vou mesclando aqui, verde com amarelo, com azul, com branco, tá? Cheguei aqui nos 3 pontos juntos, né, no meu aumento. E agora eu vou fazer mais um aumento. Então, aqui nesse trio aqui, vou tirar o marcador pra não atrapalhar. Nesse trio aqui, ó, que eu fiz 3 pontos altos. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto normal. Agora, no segundo, nesse ponto alto aqui do meio, ó, esse aqui do meio, eu vou fazer mais 3 pontos altos juntos. Vou fazer mais um aumento. 3 pontos altos juntos. Vou marcar aqui com o meu marcador, pra mim não me perder depois. O ponto do meio é este aqui, ó. E agora eu continuo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base, ó. No terceiro ponto alto desse trio que a gente tinha feito, eu vou fazer um ponto alto só. E agora eu continuo com um ponto alto pra cada ponto alto. Vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se já dá pra ver como é que começa a ficar. Tá vendo que ele começa a fazer um biquinho? Ó, começa a fazer um biquinho. Tá? É isso aqui que eu quero. Deixa eu tirar o zoom pra ver melhor.
Ó, é isso aqui que eu quero, ó. Só fiz 2 carreiras, ó, ele já tá fazendo um biquinho. Então, agora eu vou trabalhar desta forma aqui até completar os 14 centímetros que eu falei que eu queria fazer aqui. Aqui, ó, aqui só tem uma carreira ainda até agora. Então, aqui eu tenho quase 11 centímetros. Eu vou fazer mais, eu acho que vai mais umas 5 carreiras aqui pra dar os 14 centímetros. Vou fazer os 14 centímetros e daí a gente vai passar pra parte do gancho ali mesmo, fazer entre as pernas e trabalhar algumas carreiras no meio das pernas, tá? Então, aqui eu vou trabalhar mais ou menos umas 4 ou 5 voltas dessa mesma forma. Ponto alto em cima de ponto alto. Quando chega no ponto alto do meio do leque, faço 3 pontos altos, tá? Vou trabalhar as minhas carreiras e volto aqui mostrando pra vocês e pra gente fazer a parte aqui do gancho, tá? Se você tá achando que 14 centímetros tá muito pequeno, que você quer esse short um pouquinho mais pra cima, né, que isso aqui é um short cintura baixa, né? Se você quiser um pouco mais cintura pra cima, você faz mais daí, né? Continua trabalhando mais um pouco. Eu vou fazer 14, daí você pode fazer 16, ou até, se for uma cintura alta, dá pra fazer um 18, um 20, então vai depender muito do que o cliente quer. Por isso que eu falo pra vocês, peça pra ela medir do gancho ali, do meio das pernas, até onde ela quer que fique o seu short. E outra, aqui eu vou fazer mais um ou 2 centímetros aqui, que é o cos, né? Então aqui ainda eu vou crescer aqui, ó. Vou crescer aqui uns 1 ou 2 centímetros ainda, tá? Já finalizei aqui as minhas carreiras com aumento, ó. Ficou 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Se eu medir aqui onde não tem o biquinho, ó, eu tô com quase 14 centímetros. Se eu medir aqui onde tem o biquinho, eu já tenho quase 15 centímetros. Então, eu já vou descer a parte aqui da perna, a parte da cava, que depois a gente vai fazer o cos, né? Eu vou usar aqui o meu restinho de fio amarelinho, que tá quase acabando, pra fazer aqui o gancho. O gancho aqui, geralmente, eu faço 7 centímetros de gancho, ó. Faço esse tamanho aqui de gancho, 7 centímetros. Que muitas vezes, dependendo do fio, dá 15 correntinhas. Então, geralmente, eu uso aqui 15 correntinhas pra fazer o gancho. O que você tem que olhar nesse gancho? Eu tô trabalhando com a medida do quadril, né? Então, aqui, essa parte do gancho vai ficar a metade do quadril. Se aqui eu tô trabalhando com 100, aqui vai ficar 50 em cada perna. Se a tua cliente tiver uma coxa muito grossa, talvez fique um pouquinho pegando aqui, sabe? Apertando. Então, se você quiser também pedir a medida da coxa dela, da circunferência da coxa, pra você ter aqui mais ou menos uma noção. Ó, aqui eu vou ter, ó, 20 centímetros, aqui eu já tenho 40 centímetros de circunferência, mais os 7 que eu vou fazer aqui, vou ter uns 47 centímetros de circunferência pra uma perna. Aí eu tenho que ver com a minha cliente se a coxa dela não é muito grossa. Se for muito grossa, agora se não for grossa, né, pode continuar do mesmo jeito. Eu vou começar aqui pela parte de trás aqui do bumbum. Eu vou pegar bem aqui no meio, ó, bem no pontinho do meio daquele trio que a gente fez. Vou fazer um ponto baixo e aqui eu vou subir 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou medir aqui pra ver quantos que deu minhas 15 correntinhas. Ó, 7 centímetros bem certinho. Se o teu cliente for... Esse aqui é para um M, um P, um M. Se o cliente for um GG ou um G, faz 18 correntinha, faz 1 centímetro a mais. Aí agora eu venho aqui, ó, na parte da frente, no trio, né, nos 3 pontos altos, bem no meinho, e faço um ponto baixo. E agora eu vou voltar essa correntinha aqui, fazendo pontos altos nela, e eu vou fazer a perna agora, gente. Então aqui, ó, pra mim subir, eu vou subir 2 correntinhas, e daí pra cada correntinha dessa que eu acabei de fazer... Para cada correntinha dessa que eu acabei de fazer, eu vou fazer um ponto alto, ó. Então, aqui vou ficar com 15 pontos altos.
Vou fazer aqui meus pontos altos na correntinha e já volto pra gente passar ali pra parte do branco aqui, ó. Opa, deixa eu tirar a mão da frente. Vou fazer até aqui e já volto pra gente fazer essa parte aqui. Aqui eu tenho 15 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto também naquele ponto baixo. Vendo aquele ponto baixo que eu fiz aqui pra iniciar? Vou fazer nele também. Um ponto alto. E agora eu venho aqui, ó. Eu comecei no meio, né? Eu vou vir aqui, ó, nesse próximo. Olha, tá vendo que ficou um buraquinho? Vamos tirar esse buraquinho daqui. Eu não gosto desse espacinho. Então eu vou vir aqui, ó. Tá vendo no ponto do meio? Eu vou vir aqui, vou fazer igual a gente tava fazendo na lateral. Vou vir aqui no ponto do meio, faço meio ponto alto, laço minha agulha e venho no próximo ponto, que é onde eu quero o meu ponto, e faço mais meio ponto alto. Com as 3 laçadinhas, laço minha agulha e tiro tudo. Ó, já ficou fechadinho. Eu tenho 2 pontos grudadinho aqui, ó, tá? Então não vai dar um aumento nessa perna. E agora eu vou vir fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto alto de base, igual a gente já tava trabalhando, né, no circular. Gente, agora não tem erro, tá? Ó, agora não tem erro aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, vou dar a volta. Quando eu chegar aqui, ó, quando eu chegar aqui desse outro lado, eu vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto aqui. Na verdade, eu vou fazer meio ponto alto aqui, igual eu fiz esse lado. E meio ponto alto aqui, ó, no comecinho. E depois fecho com baixíssimo aqui. E faço, aí, aqui vai ser quantas voltas você desejar. Porque aqui vai dar o comprimento do short. Até essa parte, fica bem ali na virilha, tá? Aí depois você vai aumentando, vai dar o comprimento. Eu acho que eu vou fazer aqui umas 4, 5 voltas. Eu vou medindo, tá? Porque eu quero um short curto, mas também não quero aquele short muito curto, né? Vou fazer aqui minhas voltas dessa perna. Depois eu corto meu fio e venho pra essa perna aqui, ó. Faço a mesma coisa aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto alto. Dou a volta e faço a mesma quantidade de voltas que eu fiz nessa, eu vou fazer nessa. Quando eu terminar as 2 pernas, eu volto pra gente fazer a parte do cos aqui. Eu fiz aqui, ó, vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto alto. E daí essa última carreira aqui eu fiz de ponto meio alto, como acabamento. Aqui eu tava usando a linha Cleia. Cleia não, perdão. Aqui eu tava usando a linha Anne. E daí agora eu vou usar a Cleia 1000 na barra, porque acabou a Anne, que era só um restinho. Então eu vou usar esse restinho aqui na barra. Na barra, gente, eu fiz meio ponto alto. Agora, se você quiser fazer com pontos baixos também, dá pra fazer com pontos baixos. É que esse fio... Opa, agulha errada. Esse fio aqui é muito fininho, então eu quis fazer meio ponto alto pra ficar um pouquinho maior. Esse short aqui, ele é bem curtinho, tá? Então, se você quiser um pouquinho mais compridinho, é só fazer mais carreiras, que aqui é o tamanho dele agora ali na perna, tá? Então, ó, pra fazer o meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo aqui, né, pra iniciar. Laço minha agulha, venho aqui, ó, na cabecinha do ponto alto, puxo meu fio. Fico com 3 laçadas na agulha, laço meu fio, ó, e puxo as 3 de uma vez. E vou fazer isso em todos os pontos, que é o nosso acabamento, como se fosse um ponto baixo, né? Vou fazer esse acabamento aqui nessa perna e daí eu já volto pra gente cortar esse pedaço aqui que ficou e pra gente fazer a parte do cos. Cheguei aqui no final aqui do meu acabamento da parte da perna, onde eu fiz aqui o meu ponto baixo, ó. Eu venho, insiro aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Posso cortar meu fio, uma tesoura boa de preferência, e puxar. Depois a gente esconde esse fiozinho. Então aqui a parte de baixo, ó como é que ficou. Ai, gente, ficou tão legal isso aqui no corpo, na parte do bumbum. Isso aqui dá uma modelada no bumbum, por causa desse movimento que a gente fez aqui, ó. Fica um bumbum empinadinho, ficou bem legal. Se a tua cliente ou você tiver o bumbum bem grandão, né, um bumbum maior, faz mais carreiras aqui de aumento, tá? Que eu fiz só 3, mas sim, pra mim tá ótimo. Mas quem tem um bumbum muito maior faz mais umas 2 carreiras de aumento pra ele ficar um pouquinho maior.
Então, essa parte aqui tá pronta, agora a gente vai fazer o cos, tá? Aqui, ó, eu venho com uma tesoura, né? Se o meu fio tiver muito comprido igual tá aqui, ó, eu corto só um pouco mais perto e vou desmanchando. Ó, vou desmanchando essa correntinha aqui, ó. Só vou puxando aqui e desmanchando ela. Até chegar ali pertinho. Cheguei aqui pertinho, ó, puxo meu fio. Pronto, aqui tá pronto. Se eu quiser pegar esse fio aqui e vir aqui, ó, onde a gente iniciou aqui na correntinha e fazer um nozinho, dá, ó. Já dá pra amarrar aqui e já tá pronto. Agora eu vou unir ele quando eu estiver fazendo aqui na outra cor. Aqui pra parte de cima, eu vou fazer com esse azul que eu tenho, porque eu acho que o verde que eu tenho, amarelo já acabou. O verde que eu tenho, eu tô com medo de não dar. Então, vou fazer com esse azul que eu tenho um pouquinho mais. Vou fazer essa parte de azul. Eu vou usar agora a agulha 2, porque eu quero dar uma afinada aqui, ó. Aqui a gente fez o tamanho do quadril aqui, né? Então, a cintura geralmente é um pouco menor. Então, como eu quero dar uma afinada, eu vou fazer com a agulha 2, tá? Eu trabalhei 2,5, agora eu vou trabalhar com a agulha 2. Eu já vou vir aqui, ó, no meu fio, vou laçar, fazer uma laçadinha nele. E eu vou trabalhar aqui pontos meio alto, como eu trabalhei aqui, tá? E aqui também eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar entre um ponto e outro, ó, assim, ó, nesse buraquinho. Porque se eu pego aqui na alcinha aqui, ó, ele fica esgarçado assim, ó, tá vendo? Eu não gosto disso, isso é coisa particular minha mesmo, eu não acho bonito. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, entre um ponto e outro. Então, eu já vou fechar essa parte que tá aberta aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho antes dele, entre um ponto e outro, vou fazer um ponto baixo. Laço a minha agulha e faço meio ponto alto aqui, ó, no próximo espacinho entre um ponto e outro, ó, meio ponto alto. Laço a minha agulha e venho aqui, ó, desse outro aqui, ó, entre um ponto e outro, e faço meio ponto alto. Ó, aqui eu já uni, ó. Já uni. Se você não gostar desse buraquinho que ficou, é igual eu te falei. Pega esse fiozinho aqui, ó, na hora de arrematar, puxa ele pra cá e dá um nozinho que ele fica mais fechadinho. Então, gente, eu vou fazer aqui, ó, meio ponto alto em cada espacinho desse aqui entre um ponto e outro. Ó, vai ficar assim, ó. Fazer a volta inteira. Aí, a quantidade agora vai de vocês. Eu quero fazer aqui, deixa eu ver. Eu quero fazer aqui mais ou menos um dedo, assim, 2 dedos. Vou fazer algumas carreiras aqui de cos, tá? Circular, igual a gente trabalhou a peça inteira, tá? Vou fazer aqui as minhas carreiras de ponto meio alto, de circular. E daí, quando eu for aplicar o elástico, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu aplico o elástico aqui na bordinha. Já fiz aqui, ó, 1, 2, 3 carreirinhas de ponto meio alto. Agora eu vou colocar o elástico. O elástico, você, de preferência, né, uma cor que ou combine, que seja mais próximo. Eu até tenho um elástico azul escuro, só que ele tá muito pequenininho, então eu peguei o azul claro. Vou colocar esse azulzinho claro, tá? É um elástico roliço. Eu pego a medida da minha cliente, da cintura dela, e tiro 10 centímetros, geralmente. E daí eu pego, né, cortei, né, tiro 10 centímetros, corto, passo uma cola, aquela Tec Bond, cola Super Bond, sabe? Um pinguinho e colo. Espero secar, né? Se ficar alguma rebarbinha, eu pego a tesoura e corto aqui as rebarbas e, ó, eu sempre faço, já tem 2 anos que eu faço isso e até hoje nenhuma cliente reclamou que arrebentou. Algumas clientes já até puxaram esse elástico para amarrar, para ficar mais apertadinho e não arrebentou. Então, eu acredito que, ó, dê super certo. Então, a gente vai colocar esse elástico agora. Vou pegar aqui meu fio, ele já tá aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó, coloquei minha agulha na laçada e agora eu vou fazer pontos baixos. Vou colocar essa parte aqui da emenda, eu sempre começo por ela. Vou colocar ela aqui, ó, coloco o meu elástico aqui por baixo e passo o meu fio aqui por cima, ó, vai ficar assim. Agora eu vou inserir a minha agulha
no próximo ponto aqui, ó, onde eu vou fazer um ponto baixo, ó. Vou inserir minha agulha aqui, vou ajeitar aqui, ó, meu elástico e vou pegar o meu fio, ó, o fio tá por cima do elástico. Eu vou laçar o meu fio aqui e ele vai passar por cima e por baixo, ó, ele vai envolver esse elástico, tá vendo? E daí agora eu faço um ponto baixo, laço minha agulha e, ó, termino um ponto baixo. Agora eu venho no próximo aqui, ó, no meu próximo ponto, ponho a minha agulha e pego o meu fio por baixo do elástico aqui, ó. O fio vai passar por cima, ó. Puxo o fio. Agora eu laço a agulha e finalizo o meu ponto baixo. E é isso, gente. A gente vai fazer isso, ó. Um ponto baixo para cada ponto meio alto de base. E a gente vai cobrindo esse elástico aqui. Vamos cobrindo ele, ó, vai ficando assim. Aí, como eu cortei esse elástico menor do que o quadril, olha aqui, ó, vendo que ele é um pouco menor que o quadril, eu vou fazer um tanto assim, mais ou menos, ó, tá? Vou fazer um tanto aqui, vou fazendo sem puxar, sem nada, ó. Vou fazendo aqui, aí fiz lá já um tantinho bom. Eu vou segurar aqui o meu elástico aqui com essa mão e vou só dar uma puxadinha assim, ó. Aí ele dá uma enrugada, tá vendo? Até esconde melhor, ó. Ele dá uma enrugadinha. E vou fazendo assim. Eu faço um pouquinho de crochê e dou mais uma puxadinha no elástico. Eu não posso não puxar e deixar pra puxar por último, porque daí vai enrugar tudo de um lado só. E é difícil depois de você... pegar esse enrugado e distribuir pela cintura. E também eu não posso puxar tudo aqui assim, puxar já bastante, porque daí vai acabar sobrando elástico lá no final e aqui vai ficar muito enrugado. Então, ó, fiz mais um pouquinho, segura aqui, ó, foi aqui mais ou menos que eu puxei. Segura aqui onde mais ou menos eu puxei e dou uma puxadinha no elástico de novo. Você viu que foi bem pouquinho? Ó, já dá uma enrugadinha. Depois que a gente terminar de fazer, a gente vem fazendo assim, ó, e vai ajeitando o elástico. Mas é basicamente isso, ó. Vai fazendo um pouquinho, puxa um pouquinho elástico. Faz um pouquinho, puxa um pouquinho elástico. Eu vou dar a volta aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar como que ele fica finalizado com o elástico. Já terminei de fazer os pontos baixos. Fiz um ponto baixíssimo aqui, ó, no nosso primeiro ponto baixo que a gente fez. Já posso cortar o meu fio. E depois só falta arrematar esses fios aqui, né? Que eu vou fazer depois. E nosso short fica assim, ó. Vendo que aqui ele deu, ó, uma leve acinturada, tá? E aqui tem o tamanho do quadril e aqui ficou com o tamanho da cintura. Ele vai ficar bem curtinho, esse modelinho aqui que eu fiz. Ó, ele estica bem, ó, ele vai passar pelo quadril, tá? E essa aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso truquezinho aqui na parte do bumbum. Se vocês fizerem, vocês me mandem uma foto, que eu adoro ver as peças que vocês fazem com as minhas aulas, tá? E qualquer dúvida pode deixar no comentário, que eu tô sempre dando uma olhadinha pra responder. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. E aproveita e me segue lá no Instagram, eu vou deixar o arroba ou aqui na tela ou na descrição. Provavelmente na descrição vai ter o arroba do meu Instagram. Me segue lá também, que lá eu tô sempre postando as aulas que eu tô fazendo. E se inscreva e curtam o vídeo pra mim, que daí ajuda bastante a divulgar as aulas, tá? Beijinhos.